Conseguimos, amiga. Gente, eu não sei o que aconteceu lá, tá? Depois a gente descobre, Célia. Depois a gente Vamos descobrir descobre. depois. Você vê, algum problema aconteceu lá que aqui você entrou tranquila. Oi, Foi Marli. Oi, gente. rápido. Obrigada por ter vindo para cá. Gente, a gente está só começando com 36 minutos de atraso. Mil desculpas, gente, mas além de eu não ser assim, a rainha da tecnologia, ainda teve o desconforto do Facebook que não me aprovou. Não? O Não Facebook, eu sei o estou que que dizendo, aconteceu. e agora Gente, não sei o que que aconteceu. A gente vai dar uns minutinhos para começar, mesmo estando aqui, para sim, deixar as pessoas chegarem, tá? É tá. uma pena que Quando realmente eu quem olhar está para procurando a gente no, a quem está procurando a gente no Facebook não vai nossa, encontrar. é muita Hã? gente boa. Olá lá, Luísa Garboá, maravilha. Quanta Que gente, bom, Marcos Mazaro. que E bom, Mônica. eu Muito falei, bom. Vamos chegando. Vamos deixar as pessoas irem chegando, né? Porque aí a gente espera um pouquinho. Oi, Rony Lima, Rony. Enfim, a gente conseguiu, Rony. Ah, Marcos, oi. Quem é aqui? Vamos aguardar mais um pouquinho, tá? Já vamos começar. Estou aqui, Luísa aliás, vocês conseguiu. foram muito pacientes, aguardaram calmamente, espero. Mas tem gente que não vai conseguir, né? Que não É, sabe. Vamos ver. Porque teve gente ô que Maurício, entrou, ó, saludos do Chile. Oi, bem, Maurício! Prazer ter você aqui. bem, Vou dar um beijo na mamãe, vou dar um beijo na mamãe, tá? Como é que tá aí o Chile, tá bom? Gosto muito dessa sua terrinha. Muito. Então, o que que aconteceu, Célia? Enquanto a gente estava no Facebook, algumas pessoas entraram, mas aí acabaram, como eu entrei e saí, entrei e saí, entrei e saí para tentar você entrar, algumas pessoas acabaram desistindo, isso é normal, tá? claro. Então, aí muita gente que está aqui não recebeu o convite para estar aqui, né? Oi, Raquel, querida, recebeu para estar lá no Face, Mônica, né? não deixa Mas a gente vai fazer o seguinte, quando terminar aqui, eu vou colocar uma mensagem lá no Face explicando o que aconteceu, no LinkedIn, todas as minhas redes. Eu vou colocar uma mensagem explicando o que aconteceu, tá? Aí depois a gente marca uma outra, aí a sim, gente marca uma outra no Face, ótimo, tá? ótimo. Aí depois eu converso com você melhor para a gente ver isso. O que que A gente, aconteceu que a gente não conseguiu, a tá? gente tem um tema de Falta, continuidade. daqui a um minutinho a gente começa, tá? E as pessoas vão chegando mesmo, né? Então, Rony, tô te acompanhando. Eu sei, Raquel, minha querida, que você está me acompanhando. Mas muita gente não sabe que nós estamos aqui, né? Não sei como é que vai ser em termos de audiência, porque as pessoas estavam contando que a gente está lá no. Eu posso publicar lá depois. É, Isso mesmo. boa Isso ideia. mesmo, você deu uma ótima ideia. Eu vou publicar lá Ótima rápido. depois. Ótima ideia. Eu vou publicar lá depois, vou publicar no meu YouTube também. Vou publicar no meu YouTube. É, Bom, vamos começar, porque é. a gente está aqui, a gente combinou o que vai fazer, né? Eu e a Célia, a gente já se conhece há muitos anos, há mais de 10 anos, né, Foi Célia? Paulo, São Você Paulo. tem fone de ouvido para colocar? Tá cortando um pouco o seu. Foi São Paulo, um lançamento da editora Record, que nos enviou. Você estava lançando o seu primeiro livro e eu já tinha um ano que tinha lançado o meu primeiro. Você estava lá com que livro? Eu estava com o primeiro livro, a gente Foi não se conhecia, lembra? A editora Record organizou esse evento lá. Qual foi a livraria, você lembra? a FINAC de Foi São a Paulo. FENAC? Eu não me lembro qual foi a livraria. Tem muitos anos isso, né? Tem mais de 10 anos. Aí eu. Pelo Hã? menos 27 anos.
Você tem fone de ouvido para colocar? Tá cortando a sua voz. Então, Se você colocar fone de ouvido, pode melhorar. tá, Se você ligar com fone de ouvido, pode melhorar. Eu me tá. lembro que foi muito legal. A gente ficou no hotel, as duas no mesmo hotel, quarto, O mesmo hotel, claro, cada um no seu tá. quarto. E eu E tô aí a vendo, gente fez a palestra juntas, né? Eles botaram para a gente fazer a palestra juntas e a gente conseguiu linkar uma coisa a outra, né? Foi foi bem muito legal, me bom. lembro que foi bem legal. Eu me lembro que a livraria estava cheia, foi excelente, foi muito bom. Foi E excelente. aí, E eu estava cheia, era um auditório da livraria, estava cheio, e eu me lembro que a gente se entrosou super bem, né? Teve uma energia assim que bateu e a gente nunca mais a gente se separou. aí fomos gradativamente e até chegar ao que estamos fazendo agora, que é muito bom. É interessante, né? Você achou o fone de ouvido para colocar? Eu estou só que tentando colocar. Coloca. Tá. Porque eu acho que vai ficar. Às vezes, o fone de ouvido é importante. Gente, tá cortando sempre. Tá cortando a minha ou tá cortando a da Célia? Seu não tem fone de Gente, Chico, tá cortando. está Chico, cortando tá. o meu. Você não tem fone de ouvido, não tem. Chico, eu tô ouvindo a Célia cortada. Vocês estão ouvindo quem cortado? Nós duas estamos cortadas ou só a Célia que tá falando cortado? Só da Célia, Rita, só o seu. Rita não, Então, Célia, só o seu. pois é. Então, vai ter que ter, porque o meu iPhone, acabei de descobrir, ele não entra o headphone. Por quê? Não, mas e se você ficar mais perto do Wi-Fi, onde fica o Wi-Fi? Se você ficar mais perto, mudar de lugar e ficar mais perto onde fica o seu, esqueci o nome, o do Wi-Fi. Você está escutando bem as duas? Pode ser que melhorou. Ó, parou, agora parou. A Célia parou. E agora? Melhorou? Célia, vê se você consegue ficar mais perto do seu, esqueci o nome onde, do Wi-Fi. Lá no escritório. Não, Consegue? escritório. Aqui o Wi-Fi é bom. Deixa eu ver. Peraí. Peraí. Não pode. Pode aparecer. Uhum. Fecha aquela porta. Fecha aquela porta lá. Gente, problemas técnicos, nem filmar Não, comercial. mas o microfone da Célia não está conseguindo conectar com o iPhone dela. Não está conseguindo. Deu problema. Mas vai conseguir, só mais um pouquinho. Então, tá uma comédia. Não, e como é ao vivo, tudo acontece, né? Porque não é gravado. Quando é gravado, a gente edita, a gente corta, fica tudo bonitinho, né? Mas ao vivo, não. Melhorou? A gente fala, Célia? Fala para ver se as pessoas Peraí. estão te ouvindo bem. Fala. Bom, acho que agora Ah, ficou bom. Agora tá bom. eu Tá fiquei. ótimo agora. Bom, vamos começar então. Posso começar eu para te perguntar? Ah, pode, porque assim, enquanto isso, eu respiro, que foi uma correria para conseguir. Bom, Tá. vamos mudar essa energia. Oba, vamos É. mudar, vamos mudar. Vamos Ele lá, é vamos começar. Então, olha só, Célia, o seu tema, eu gosto assim, dos dois temas, meditação são temas, né, e terapia de regressão, né? Então, eu queria que você me explicasse um pouco, explicasse para a gente, na verdade, como é que funciona a terapia de regressão, tá? Como é que é exatamente isso? Como é que funciona? Se você pudesse explicar, eu acho que todos nós temos interesse, a gente ouve falar,
né? A gente ouve falar, mas na verdade a gente sabe ainda pouco, né? Então, Sabe? se você pudesse falar um pouco sobre o que é, para que serve, como é que ajuda. Vamos lá, vamos lá. A terapia regressiva ela é um instrumento e um braço da psicologia transpessoal, que pouca gente conhece, porque a divulgação vai até a terceira, né? Que vai de Freud à terceira corrente. E a nossa psicologia transpessoal é a quarta. Ela está desde 1960, através de pesquisadores incríveis da consciência, como o Maslow e o Grof, e estruturaram esse processo a partir do pressuposto de Jung, né, que entendia a psicologia muito mais do que corpo e mente e emoções. Ele incluiu o espírito nesse, vamos dizer, complexo humano. Então, a psicologia transpessoal tem um braço que é a regressão de memória, que, aliás, foi um poderoso estudo de Freud, né? Freud a estrutura da psicologia. Então, é isso. A gente faz a regressão de memória. A regressão de memória é só um instrumento, não é o processo. É o instrumento para que o processo possa ser. Que processo é esse? É autoconhecimento. É trabalhar com a lucidez através da integração entre o inconsciente, que é a sombra do ser humano, e a consciência. Nós oscilamos. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, a terapia de regressão, a regressão de memória, é um braço da terapia transpessoal? É um braço da psicologia transpessoal. E o que é a psicologia transpessoal? A psicologia transpessoal é também a psicologia ampla. Ela estuda vários, vamos dizer assim, processos que podem levar à consciência maior. Como o xamanismo, ela estuda as holísticas, a neurociência, como os processos psicológicos. Ela tem várias abordagens, todas elas com o único objetivo, integração da consciência. Porque nós vivemos assim, correndo no futuro, aí vai entrar você, olhando para o passado. E isso faz com que a gente viva fragmentado. Você não tem lucidez da realidade, entendeu? Então, várias doenças, livros mentais, vêm exatamente esses transtornos da falta de integração interna. E aí entra você com a meditação. Não, mas aí como é que entra? Me fala um pouquinho mais da terapia regressiva. Aí você entra com autoconhecimento e aí esse processo é como? Como é que ele funciona exatamente? E como é que ele leva? Como é que você faz? Como é que você consegue que as pessoas façam essa regressão de memória? A regressão de memória é fácil, porque não é invasiva, não é aquela coisa circense de que uma voz entra e te dá um comando criminoso de alguma forma. Porque quando você está no estado de expansão de consciência, qualquer coisa. Então, é um processo em que você não sai, não perde a consciência, mas expande. Você ganha campos maiores de percepção da realidade. Através disso, fica fácil ouvir a voz interna, detectar traumas, entendeu? E trabalharmos esse trauma. Porque todo trauma é um campo de energia condensada. São esses campos de energia condensada que provocam câncer, que também é um campo de energia sanguínea e celular condensada. Então, trabalhar a parte emocional, a parte física, ajuda não só o equilíbrio psíquico, mas uma saúde humana. Então seria assim, por exemplo, a pessoa ela tem alguma coisa que é um impedimento na vida dela, tá? Vamos dizer, a pessoa ela te procura porque está com impedimento na vida, alguma área, várias áreas da vida dela não conseguem andar, né? Aí elas te procuram
E aí, através da terapia regressiva, você consegue ir acessando até chegar onde se deu esse trauma. Sim, a gente vai por etapas sempre mais atrás, através do fio, né, emocional que a pessoa apresenta na amnésia. Você vai dar e o que se repete, né? Toda neurose, todo o desequilíbrio do sono é repetição, ou seja, é aprisionamento a um padrão. Você tem medo, você tem medo sempre que algo estimula esse medo, mesmo que não tenha nada a ver com a realidade. Veja, do pânico, entendeu? E então, só um minutinho. Não me distrai, por favor. Sim, Senão a gente perde o fio da meada. Não pode distrair. Trabalhar office home dá isso. De vez em quando tem a interferência das crianças, entendeu? Então, agora, me diz uma coisa. Você falou em algum momento de espírito, que era só corpo e... Como é que você falou? Que era só corpo, mente, e aí alguém incluiu o espírito. Esse espírito, Célia, não tem a ver com espiritismo, né? Não tem a ver com religião, né? O espiritismo tem a ver com o espírito. Agora, a psicologia, ela trabalha com o lado da ciência. Então, ela vai trabalhar e com o espírito, independente de que forma, se é com espiritismo, se é com kardecismo, que vão abordar a realidade do espírito. Aí são maneiras de se contextualizar, mas nós vamos trabalhar com o espírito com uma expressão mais divina, mais específica do ser humano, que, de uma maneira geral, não se tem contato, a não ser rituais religiosos. Mas você pode acessar essa parcela divina interna, que é uma consciência cheia de sabedoria, porque ela traz o inconsciente, ela traz as trajetórias kármicas e ela traz toda a trajetória biológica. É um acervo riquíssimo de memória. Agora, por exemplo, tem ainda também, porque tem a regressão de memória e que ela pode passar para, entre aspas, para quem, se for necessário, se a pessoa quiser e estiver aberta, se diz até que pode ser a vidas passadas, né? Sim, é possível. E para quem não acredita em vidas passadas, pergunta o que não é preciso acreditar em vidas passadas. Receba o conteúdo como um conteúdo do seu imaginário. Entende? Não vamos brigar com isso. E o importante é que tudo que vem de dentro de você deve ser respeitado. Deve ser respeitado, conhecido e entendido. E isso já dá um resultado incrível. Você não precisa acreditar que teve. Você pode acreditar que são interpretações de vivências que você desconhece, mas que teve. Porque a realidade Mas você sabe que você falou isso, mas você sabe que tem gente que fala para mim, mas eu não acredito em meditação. Aí eu falo assim, gente, mas meditação é ciência. Você não precisa... Aí eu falo assim, você não precisa acreditar, apenas pratique e sinta os resultados. Não precisa acreditar. Sim, né? Se você está precisando, você está buscando, apenas pratique e sinta os resultados. Né? Mas olha... Sobre a meditação. E de que maneira você vê a meditação com algum paralelo com esses processos que nós usamos a meditação para expandir a consciência e chegar ao inconsciente. No seu caso, quando você ensina e instrui como instrutora de meditação, qual estados você atinge? Olha só, isso vai depender, realmente é uma coisa incrível, tá? Porque a meditação, você volta totalmente para você, né? É interessante porque é uma ferramenta interna sua, e eu sou apenas um canal para ajudar a pessoa a chegar lá, né? Eu apenas ensino, porque a meditação ela é simples, mas não é fácil.
tá? Então eu ensino, mas o que que acontece? Você volta para dentro de si e você começa a conseguir aquietar sua mente, diminuir o ritmo dos seus pensamentos, ficar no aqui e agora. Então você começa a entender, a se autoconhecer, a entender, e nesse processo do silêncio começa a haver uma expansão da sua consciência. Porque você consegue ver tudo. O que é uma expansão da consciência? É você conseguir ver tudo de uma forma mais clara e mais além do que isso que está enxergando aqui, né? É mais além do que aparenta ser. Porque Posso você, quando falar tem... uma parte? Falou uma coisa importante. Nós lidamos no nosso dia a dia banal com uma única realidade, ela sim, do mundo material e do chão. Mas isso é só uma parcela da realidade. Né? Nós temos vários olhares e várias realidades acontecendo ao mesmo tempo. Realidade dos pensamentos, das emoções que estão interagindo em cada fato, dimensões que a gente deixa passar batido. Então, É continua. verdade, é verdade. Aí o que que acontece? Quando você para meditar, que você dá esse tempo para você, que você dá esse tempo para você, você consegue ficar no presente. E, na verdade, a vida só acontece no presente. O que causa essa ansiedade toda, muito causador de depressão, claro, olha só, tem as coisas pontuais que acontecem, tá? Ou seja, às vezes a pessoa é um divórcio, uma perda, né? Esse momento que nós estamos vivendo agora, que traz uma ansiedade. Então, isso existe de fato. Mas, independente disso, tem pessoas que, independente, a vida pode estar muito bem e as pessoas vivem o tempo todo num processo de ansiedade, num estado fora de si. A pessoa não tá no presente, não tá. Então, a meditação, ela traz você para o aqui e agora. Então, quando ela traz você aqui para o aqui e agora, que você para e você se dá esse tempo, o que que acontece? Você harmoniza todo o seu ser. E aí eu vou falar do espírito, né? Mas não do espírito como espiritismo, mas do espírito como algo maior, algo maior que nos envolve, que existe ao nosso redor. Então, realmente é um equilíbrio de corpo, de mente e de espírito. E isso aí nos coloca numa outra dimensão. Mas não é porque você vai estar numa dimensão fora daqui, é numa dimensão de olhar para você e à sua volta. Então, a meditação passa a ser um divisor de águas na sua vida. Eu recebo muitos clientes indicados por psicólogos, porque a gente estava falando da expansão de consciência, né? Porque como você entra e olha para você, você começa a ver o quê? Quando você aquieta, você para e você se olha, você começa a entender realmente o que está acontecendo com você. Você tem um tempo, as coisas começam a vir, as respostas e as perguntas, tá? Naturalmente. Então é muito interessante isso, porque eu recebo clientes vindos de psicólogos, de psiquiatras. Por quê? Porque se eles praticam meditação, eles vão ter um aproveitamento e um andamento muito melhor lá na terapia. Como eu também indico clientes meus, como já indiquei para você, e você já indicou para mim, já indiquei para outras pessoas também, porque depende da necessidade, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa chega para mim, Célia, tão desequilibrada emocionalmente e psicologicamente, que para trabalhar eu preciso que ela tenha um outro apoio para a gente poder fazer a meditação e caminhar, E né? vice-versa. Às vezes é preciso que um paciente que está com uma carga tão pesada e tão difícil de ser trabalhada faça uma yoga, faça uma meditação além da terapia para que tudo isso converja no mesmo objetivo, que é trazê-lo para ter trazê-lo para a pessoa que foge, né, Sandra? Que está sempre no passado, ou ela sente medo. Pessoa que está sofrendo de medo, né? Porque ela tem medo de estar no aqui agora, porque é assustador.
ela não controla. É, você falou muito bem. O que que acontece? Todos os pensamentos nossos, todos, eles trazem junto uma emoção. Não existe pensamento sem emoção, não existe. Todos eles vêm junto com uma emoção. E as pessoas que não têm um tempo para si, que não fazem alguma coisa para parar, para se equilibrar, para harmonizar, essas pessoas, elas estão sempre no passado ou no futuro. Raramente no presente, até porque elas não sabem ficar no presente. Porque aqui no Ocidente a gente não tem uma educação, uma cultura para viver o presente. Nós somos sempre chamados para estar pensando ou para estar agindo e nós somos valorizados por isso. Falou uma Tá? coisa, é um padrão cultural. Mas não é só É um padrão cultural. inteiro. É um padrão cultural que faz um mal incrível. A gente vê a criança pequena. Por exemplo, se você observar muitos pais, avós com a criança pequena, muitas vezes a criança faz assim, quer parar para ver um bichinho, para ver uma formiguinha. Aí a pessoa já tira ela dali, não tem muito tempo, a pessoa já para, não, vambora, vambora. Que tá Aí, todo daqui a 5 minutos, a pessoa para com alguém e entra numa conversa. Então, quer dizer, falar, conversar é muito mais importante do que você ser, do que você viver um momento, que aí né? são vários. Então, o que que acontece? A gente está com pensamentos, por uma questão cultural, a gente fica com pensamentos no passado e no futuro, com emoções do passado e do futuro, vivendo o momento presente. Vivendo, entre aspas, estando no momento presente, não é vivendo, estando no momento presente. Então, é muito fácil a pessoa perder o equilíbrio, a pessoa falar coisas que não gostaria de falar, a pessoa fazer coisas impulsivamente e se arrepender depois, a pessoa comer demais. Tem tudo isso. A pessoa, você sabe por quê? Porque você está aqui, mas com emoções de outros momentos. Então, Eu você não está presente, vou você não está completar. vivendo o presente. É uma bagagem que nós carregamos de memórias emocionais tão intensas e tão defasadas para a qualidade do indivíduo. E nós carregamos essa bagagem como loucos. Tem até uma carta do tarô, o louco, né? Com aquela sacola imensa. Essa sacola é a bagagem desnecessária que nós carregamos. E aí, por isso, nós não temos tempo, nós não temos paciência, curado e apreciar. Você quer ver coisa pior do que você passar a vida inteira trabalhando uma coisa que você não gosta, apenas para você chegar e ter aposentadoria? Isso é muito necessário ter bem materiais para se estruturar, mas pode ser esse. Trabalhar no que não gosta, a não ser que naquele momento não tenha, mas você deve se esforçar para tão logo descobrir Isso que algo. você está falando, isso que você está falando é fundamental. Isso mostra o quê? Mostra a pessoa, porque olha só, a gente vai falar de escolhas, né? O que que acontece? Nos meus clientes, aí não é nem de meditação, nos meus clientes de coaching, volta e meia vem alguém que está infeliz no que trabalha. Aí pergunta, como é que você chegou lá? Porque ele achava que ali era onde tinha o melhor salário. Sim, porque disseram Tá. para ele, Mas aí ele chega lá e não consegue nem ganhar o melhor salário, porque ele isso não você consegue gosta. desenvolver bem. Ele não consegue, porque não é aquilo. Então, uma frustração enorme, né? Então, eu recebo, assim, clientes de coach, até na meditação. Você sabe que tem clientes meus que chegam para meditação e eu tenho que transferir para o coaching. Ou fazer as duas coisas. Porque tem que resolver aquilo ali. A meditação, ela vai te centrar e vai te ajudar. Mas, às vezes, a gente tem que resolver alguma coisa muito rápido, né? Para ele se organizar no trabalho. Então faz as duas coisas. Mas aí a gente vai falar de escolhas, né? A gente tem o pessoal diz assim, se você não souber fazer boas escolhas na vida, que fazer boas escolhas na vida é fundamental. Sim, é fundamental. Agora, como que você vai fazer boas escolhas se você não tiver autoconhecimento? Isso é impossível, aí deixa eu falar. Porque as pessoas, a família, os amigos, os professores, eles impõem uma realidade que é um caminho, uma trilha percorrida por outros. E que eles acham que por isso é vida. Não é, é uma ilusão. Quer dizer,
o grande barato da história é ensinar as pessoas a descobrirem quem elas são e elas descobrirem que e às vezes é inédito, é elas que vão construir pedra por pedra. Entende? Mas a gente não aprende isso na escola. Mas eu acredito que está uma mudança enorme na humanidade. O inconsciente coletivo da humanidade, que demora milhões, centenas de milhões de anos, mas eu acho que agora está fechada de ciclo, porque se esgotou. Você vê que o mundo inteiro está esgotado. Entende? Os valores em que nós nos baseamos viram sim, até agora, mas já não estão saindo mais. Então, está faltando humanidade, generosidade, está faltando empatia. E isso só existe se nós tivermos autoconhecimento. Você se conhece, você passa a conhecer o outro. E aí, você se vê no outro e vice-versa. Isso gera empatia. Agora, se você se acha diferente e que o outro também é diferente, e você cresce num mundo em que o diferente é ruim, bom são seus valores, isso quer dizer que não tem espaço para haver humanidade, para haver generosidade e tudo mais. Eu acho que o caminho é o autoconhecimento. E todos esses trabalhos, né, Célia? E todos... Algo que a gente falou sobre espiritismo e espiritualidade. Espiritismo, que eu aprovo muito, é um caminho religioso para o entendimento do espírito através dessa linha, entendeu? E a espiritualidade é o espírito entendido e conhecido e trabalhado através de várias outras técnicas e vários outros processos. Entende? Não tanto assim, não religioso obrigatoriamente. Mas eu acho que é importante, eu acho que o paciente que está com a problemática, tendo alguma referência para se desenvolver nessa área, e eu observo as simpatias e afinidades e indico um processo kardecista, entende? Ou um processo, às vezes, de humano, às vezes é egrégora daquela pessoa. Então, eu acho que não existe preconceito. Quer dizer, a psicologia ela trabalha com a espiritualidade, dependente da religião, entende? Mas as religiões bem colocadas, bem lúcidas, sua essência, tirando a problemática humana em qualquer área, né? Seja dentista, médico, professor, existem vários tipos de pessoas. Então, Agora, pode ajudar. Aí, quer dizer, é muito importante a gente finalizar esse pedacinho aqui que nós estamos falando, né? Das pessoas entenderem que quando elas estiverem com escolhas erradas, quando as coisas não estão dando certo, né? Não estão dando certo, porque fala assim, você tem que plantar para colher, né? Se você plantar arroz, você vai colher arroz. Você não vai plantar arroz, vai colher feijão. Então, o que acontece? Quando as pessoas começam a perceber que não está dando certo, seja em que área for da vida, até quando ela está se sentindo com muita ansiedade, ou com depressão, ou com angústia, né? O que for, eu acho que ela tem que entender que isso tem a ver com autoconhecimento. Porque com autoconhecimento, e tem várias formas de você conseguir isso, né? A terapia regressiva é uma, a terapia transpessoal, a regressão de memória, a meditação, né? A meditação, ela alcança isso de forma muito natural. Porque a meditação, ela tem uma coisa incrível, você não precisa, tem pessoas, até outro dia uma pessoa que me segue, ela falou assim para mim, Sandra, até acho que eu comentei isso com você poderia fazer uma meditação, conduzir uma meditação especial, porque eu estou passando por um momento difícil, eu queria uma meditação especial de relaxamento, que eu conseguisse acalmar e que você falasse isso, que você ajudasse. Aí eu expliquei para ela, eu falei assim, olha, existem realmente algumas meditações conduzidas que as pessoas fazem. Eu não vejo essa necessidade, não tem isso, eu não faço isso. Porque a meditação, ela por si só, ela é completa.
A meditação que você silencia, que você aquieta, vem todas as respostas e soluções sem você fazer esforço. Sem você fazer esforço. A única coisa que você tem que fazer é realmente se dar esse tempo, né? E que as pessoas se dá esse tempo, né? Então, eu acho que para a gente fechar a escolha, quando as pessoas não estão sabendo escolher, é porque elas não estão voltadas para elas. Isso não é egoísmo. Isso é essencial. As pessoas não dizem, para você saber para onde ir, você tem que saber onde você está. Isso é autoconhecimento interno. Você tem que olhar e se autoconhecer para entender onde é que você está, como está e para onde que você tem que ir. E a meditação é uma ferramenta excelente para isso. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta agora. Eu até fiz uma colinha aqui, tá? Eu fiz uma cola de umas perguntas que eu queria fazer para eu não perder nada, tá? Porque eu não sei tanto assim, não sei assim de você. Aí eu perguntei o seguinte, que é uma coisa interessante. Muitas pessoas que falam comigo, que conversam comigo sobre, têm medo da regressão. Porque acham que pode ir para um lugar. Tem gente. Tá dizendo que o seu som não tá bom, Célia. Ela realmente o som dela tá com problema, tá picotando. Olha só, Célia, aí. Então tem pessoas que falam comigo que tem medo, que acham assim, mas se eu for para algum lugar e não voltar? E se eu sair e for para um lugar e não voltar? E se eu acessar uma coisa muito dolorosa e não conseguir voltar? Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É uma pergunta recorrente. Eu acho que há anos não tem uma palestra ou uma aula que eu dei que uma pessoa não levante o dedo para perguntar isso. E eu digo assim, vai a lugar nenhum. Entendeu? Tira essa cabeça. Você vai mergulhar em si, entendeu? Por quê? Porque nós somos um complexo de campos de energia. A única coisa limitada é essa figura. Mas isso aqui é muito maior. Como dizia Chico Xavier, né? Metros e metros de distância. Campos de força. O campo emocional, que nós vivemos, sentimos, mas não vemos, ele é enorme. Tem o mental e o espírito. Então, uma grandiosidade. Então, quando vai, entra em expansão da consciência, não perde a noção de quem você é, entende sua identidade, seu CPF. Você apenas aumenta a sua capacidade, é porque você está atingindo os campos aparentemente. Então, você não vai a lugar nenhum, você está dentro de você, entendeu? É um mergulho interno, entendeu? Como dizia a palavra de Jesus e diz a neurociência atualmente, tudo que está dentro está fora, tudo que está fora está dentro. Então, essa relação que é muito interno vai te fazer perceber e acessar os campos de memória, porque está tudo registrado. Está tudo registrado, é incrível. É um verdadeiro. Dizem que trabalham com a ciência, o campo de memória é tão poderoso, ele conseguiria fazer gerar de tanta energia. Gerar o quê? Gerar o quê? Não, gerar uma força potente. E nós ignoramos. E nós criamos baixa autoestima, achamos que somos fracos diante da vida, e nos vitimizamos, desconhecendo isso através da meditação, através da terapia, através da regressão de memória, porque a regressão de memória é tudo. Ela vai te trazer o trauma, vai te trazer a de padrões que te perturbam, impedem que você viva melhor o presente, e você vai tirar essa carga do trauma e deixar isso no passado, saber que existiu, vai ignorar e vai servir de aprendizado. Aquilo que você não conseguiu fazer na sua infância, por exemplo, você entendendo hoje, você vai se comunicar, fazer melhores escolhas hoje, entendeu? E você vai melhorar demais. Porque você não vai fazer escolhas impensadas para agradar o pai, a namorado,
a mulher. Ah, e Não, você falou uma coisa importantíssima, né, Célia, agora, que é as coisas que a gente traz da infância, que a gente precisou daquilo na infância. foi Por quê? útil. Porque a gente, na infância, o que mais a gente quer é ser aceitos pelos pais, né? Pelo pai, pela mãe, ou por quem está Então, ali você criando não e lidando com entendeu. a gente. E a Você criança ela é muito esperta, a criança é muito esperta. Ela já sabe rapidamente o que ela tem que fazer, o que ela tem que falar, o que ela tem que se comportar para para ter os aquele pais tipo de e atenção. garantir o afeto. E garantir o Hã? afeto. Mas, Para para garantir o afeto. Por isso que é muito comum, inclusive você tem atenção negativa e atenção positiva. Por isso que é muito comum em dois irmãos, um vamos dizer, é estudioso, é não sei o quê, consegue, o outro é justamente o contrário. Por exatamente. quê? Porque E a forma que geralmente tem, porque o mais velho é o melhor, porque foi o primeiro, faz tudo bonitinho, tal. E o outro, que já nasceu, vendo que o outro já havia ocupado esse lugar, entende? Ele havia ocupado esse lugar, ele não encontra lugar para ele, então ele faz o oposto. Ele faz exatamente geralmente, exatamente, geralmente faz o oposto, o né? outro O lado. oposto. Então, se o primeiro, por exemplo, se o primeiro é rebelde, se o mais velho é rebelde, a não ser que o outro é o contrário. Porque é uma forma que você tem de ter o seu espaço, de conseguir chamar a sua atenção. Só que, o que acontece? Muitas vezes, aquilo ali você acaba levando para a vida inteira. E aí Deixa eu você faz isso com as falar. amizades, com os cônjuges, né? Então você começa a ter relacionamentos até é, conf- é, não é nem confuso o nome, relacionamentos inadequados dentro da relação, porque você está repetindo alguma coisa lá da infância, onde você precisou fazer para agradar pai e mãe, e que hoje não servem de nada para você. Só que Exatamente. como é que você vai limpar isso? Só através do autoconhecimento, porque aí você percebe isso aqui não me serve mais. Eu estou usando aqui uma coisa que isso está me atrapalhando aqui. E aí você pode entrar num caminho de se libertar, né? É Isso aí. sempre autoconhecimento. E que eu vou concluir, porque ao mesmo tempo que o filho ou a filha, né, por não ter aquele lugar do bom, do competente ocupado, ele precisa achar um lugar. Então, nesse mundo que nós vivemos, é uma cultura e um mundo de dualidade. Certo, errado, branco e preto, tá? Então, gordo e magro. Então, o que acontece? O outro vai, o que não tem mais, tá? Escolher o lado do avesso, que é o outro lado da moeda, cara e coroa, né? Então, ele está todo mundo junto, é como se eles se partissem. A família se divide. Um filho representa o bem e o outro o fracasso. Entende? Mas acontece dois lados. Tanto que tem o fracasso, tem o lado de realização, quanto que tem as sombras, o seu fracasso. E eles ficam cegos, cada um representa uma peça, um script. E E a tem uma outra, e tem uma coisa interessante. então, porque fracassou. E o outro porque prosperou. E aí ficam divididos e incompletos. Todos os dois vão precisar entrar nesse mergulho para poder ter a felicidade e o bem-estar e a paz. É, exata. E os pais têm uma Conhecer a coisa aí, como os pais também não têm esse autoconhecimento, muitos não têm, né? Alguns até estão buscando agora, é uma coisa que está vindo muito, mas não tem, eles não sabem como lidar com isso. Então, por exemplo, se a criança ou adolescente ele começa a fazer muita coisa negativa, os pais ficam muito focados nisso. Ao invés de tudo que for positivo que ele fizer, eles darem até uma supervalorização para isso. E o que é negativo, eles ignorarem um pouco. Então, eles vão começar, a criança começa a perceber, se ela ficar fazendo coisa negativa, os pais não vão ligar. Mas se ela começar a fazer coisa positiva, ela vai ter o retorno, que na verdade é o que ela está buscando, né? falta orientação, porque nós pais, não nascemos nem recebemos na hora de engravidar, nenhuma cartilha, porque não existe, né? Existe bom senso e informações que são muito recentes na nossa cultura e na sociedade, que é a psicologia,
que é o comportamental, que é a integração, tudo isso é muito novo, é pós-guerra. Então, a geração pós-guerra, ela criou filhos jovens de pós-guerra, criaram filhos super protegidos, impedindo frustração, porque eles tiveram muita. E a frustração é necessária. Sem ela, sem ela, adquire inteligência emocional, que é mais importante. E isso ninguém sabe quase. Entendeu? É recente, entende? Então precisa ser divulgado, precisamos levar para as escolas, para as famílias, entendeu? Porque isso vai muito a infelicidade. Porque a não saber lidar com impede Agora, a e o voltando um pouco para a meditação nisso, né? É muito interessante como através da meditação você começa a ver as coisas de forma diferente, né? Porque quando você se aquieta, que você tem esse olhar. Porque, veja bem, eu sempre digo o seguinte: a vida tá assim, né? Frenética, né? Se você tá igual, como é que você vai ver alguma coisa? Como é que você vai ver uma saída? Como é que você vai encontrar soluções? Então a vida continua assim, quem tem que parar é você. Sim. Então, essa parada que você dá uma centrada, é como se pegasse, você sacudisse, botasse tudo no lugar. O freio de arrumação, né? Uma paciente lá, achei ótimo. Que o avô dela. Aí você consegue ter resposta, olhares diferentes, né? Eu digo o seguinte, a meditação na minha vida, ela foi um divisor de águas. Foi o maior divisor de águas que eu tive na minha vida, foi a meditação. Eu sempre fiz terapia também, tá? Sempre fiz terapia. Volta e meia eu faço, eu gosto, eu acho que por quê? Porque é interessante, você faz a meditação e a meditação, ela não para ali onde você faz. Quanto mais você faz, mais campos você abre. É muito interessante isso, tá? Até hoje, Célia, eu me surpreendo, por exemplo, acontecendo alguma coisa que antes eu tinha uma reação X e de repente eu já pratico há mais de 25 anos. De repente eu me pego tendo uma reação totalmente diferente que é a que eu quis a vida inteira ter. E de repente eu me pego tendo, eu falo, caramba, sabe, de uma forma super natural. Até hoje eu me surpreendo com os efeitos da meditação, porque ela é cumulativa, ela não para. Então você consegue, então, porque a gente evolui. Não só a gente evolui, como também com terapia e com a meditação, você vai se aprofundando cada vez mais. Então você vai limpando aquelas coisas mais na superfície vão vindo outras. Então você você está sempre em modificação, em transmutação, em crescimento. Então quem pratica meditação, você de repente você começa a perceber que algumas coisas estão acontecendo e você está descobrindo, né? Você está se redescobrindo e está descobrindo atitudes, pensamentos que são ruins, que te atrapalham e que você pode modificar isso. Sabe, por exemplo, o Rupert, que é um biólogo, grande pesquisador, ele criou uma tese através de um grande estudo que é a ressonância magnética, entre vários outros estudos que ele faz, contemporâneos. E o Rupert, ele criou uma ideia que a gente pode observar na prática. O conhecimento, ele se expande, mas tanto faz, porque a energia ela não é boa nem má. Ela atende às intenções de quem manipula ou de quem projeta. Então, você joga uma pedra ela vai criar círculos de expansão e vão levar esse movimento longe, até lá de outro lado do rio. O conhecimento é a mesma coisa. Você, quando passa conhecimento ou você atinge um grau de conhecimento, isso passa a trabalhar sozinho. Você começa a se desenvolver por reveria, entendeu? Não só isso, você passa a aplicar isso para outros espaços, para outras pessoas, permitindo que elas também tenham essa informação. Isso é muito interessante. Então, você começa um processo ele não para. Isso
não é aflitivo, porque tem gente que diz assim, ah, mas vai ser uma aflição, eu vou ter que fazer sempre. Você vai fazer sempre com o maior prazer, porque cada etapa... Mas aí é interessante. Quanto mais você, falando da meditação, né? Quanto mais você pratica, mais fácil fica. Quanto mais você pratica, Não, mais você começa a querer praticar, né? Você não consegue mais ficar, sei lá, entendeu? Às vezes, se acontece de um, 2 dias eu não conseguir fazer, aquilo já me incomoda, porque é um momento meu, entendeu? Que eu tenho para mim, sabe, que eu me centro e que eu fico, sabe, onde eu tenho todas as respostas sem fazer esforço algum, isso né? Onde eu me equilibro, me estabilizo, sabe? Então você lida, isso é muito impressionante, porque as situações externas, elas não mudam, mas você muda a forma de ver, muda. O você observador, muda a forma de encarar. se você que é o observador muda, a realidade para você se torna diferente. Se alguma coisa, um fato muito ruim, você está vendo como ruim, você pode mudar o ângulo e um novo movimento para aquela ação e para aquele fato, transforma-se, transforma essa realidade. Entendeu? Então, eu Eu me acho que lembro, é mais... Célia, que meu pai, eu me lembro que meu pai, né, quando ele era vivo, meu pai era muito ansioso, tá? E santo de casa não faz milagre, né? Então, ele não praticava meditação. Às vezes eu conseguia que ele fizesse algum relaxamento, alguma coisa. Às vezes ele estava tão que eu ia lá fazer algum relaxamento com ele. Mas ele tinha dificuldade de fazer. E ele era muito ansioso e muito não sei o quê. Aí, às vezes, tinha uma situação muito difícil e eu ficava tranquila. E ele falava assim para mim, não, ele ficava irritado, entendeu? Porque ele falava assim, não é possível que isso está acontecendo e você está assim. Eu não posso acreditar. Eu falava assim, bota a mão no meu coração. Não está disparado. Por quê? Porque realmente você consegue isso. Você consegue se afastar da situação, né? É distanciar. muito impressionante isso. Você se centra e você começa a ver as coisas como elas são, a dar o valor devido às situações, né? Agora eu queria fazer uma outra pergunta para você, que eu acho que também é uma coisa que eu gostaria de saber. Eu sei que muitas pessoas também. Qual é a diferença desse tipo de terapia sua, né, de regressão de memória, para as outras? A diferença é justamente que, a partir da psicologia transpessoal, nós entendemos o ser, a pessoa, não apenas com a três realidades, física, emocional e tal. Nós consideramos a realidade espiritual, mesmo que ela não... Então, ao tratar a pessoa dessa forma integral, você está respeitando realidade dela e que ela vai poder descobrir e perceber a importância de entrar em comunicação com os próprios. Porque nós olhamos, basta olhar esse vasto conjunto de universos, né, que a ciência já apresentou, e ver que não é possível, rabo da galáxia, tá? O ser humano, nessas condições ainda primitivas, quase animais, né? Um nível de consciência mínimo ainda, acendendo as estrelas, possa ser a única condição de vida desses centenas de universos, né? Com vários bilhões. Então, só a partir dessa unidade de reconhecer que o que nós conhecemos é pouco de acordo com a realidade erga, já ajuda, eu acho. É, é muito assim, é muito interessante. Posso fazer uma outra pergunta, emendar aqui? Ó? Uma folha que está ali de perguntas. Tem uma Só outra uma pergunta folha. Eu tenho que eu uma... gostaria de fazer, já aproveitando que você falou lá atrás, você falou em campos de memória, né? Você falou em memória, né? Você faz uma regressão de memória. É, Tem algum lugar que ficam gravadas essas memórias? tem. Mas não é no cérebro. O cérebro é apenas o aparelho de TV ou o computador por onde a memória vai se comunicar.
As memórias estão gravadas num campo de energia emocional, que é invisível. Mas não é porque a gente não vê. Você sente as emoções, mas você não sabe onde elas estão. Elas estão num campo invisível. E elas estão agrupadas por sentimentos, fazem constelações de emoções, raivas, medos, culpa, vários níveis de raivinha, entendeu? Medo, síndrome do pânico, tudo isso está ali registrado, entendeu? E é essas memórias que atrapalham, que fazem a nossa sombra. Por exemplo, quando você tem e chega e diz, eu não sei tratar, porque eu sou uma pessoa muito delicada, mas me pisou o calcanhar, eu viro um monte, eu o agrido, eu digo coisas horrorosas. Esse ponto calcanhar de Aquiles é a ferida narcísica. Mas a ferida narcísica, quando tocada, te tira da consciência. Você faz qualquer coisa, e dependendo do nível, até matar. Os grandes crimes são um acervo de memória acumulado muito terrível, entende? E eu acredito que, né, isso vai ser feito em serial killer. Essa memória, antes eu quero te falar uma coisa, eu esqueci, como a gente veio do Face para cá, e no Face não tem tempo, eu esqueci de ver que horas a gente começou aqui. Ah, isso. Então, se cair, é para as pessoas saberem que a gente vai voltar. Se cair, a gente volta imediatamente e retoma, tá? Se cair, a gente volta imediatamente e retoma. Mas deixa eu te falar, porque eu não sei, eu não vi que horas eu entrei. Então, deixa eu te falar uma coisa. Essa memória pode ficar registrada no corpo físico também? Sim, sem dúvida. Ela não fica registrada, ela passa no DNA. Ela é tão intensa que passa para o DNA do corpo físico, para as células. E é aí que as tão estimuladas pela parte emocional, elas desenvolvem doenças físicas. Existe uma... Mas, por exemplo, pessoas que têm algum tipo de dor corporal, né? Tem pessoas que têm dor, que tem trava, tem... Isso aí também pode ser uma emoção de memória acumulada ali, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se a pessoa na infância, estou dando um exemplo, não precisa ser na infância, não, né? Isso pode acontecer em qualquer momento, mas eu estou indo lá na infância, mas pode ser. A pessoa teve um trauma muito grande, e nesse trauma ela, sei lá, deu um negócio nas costas, e teve um problema ali nas costas, deu de tensão. Tá? E aquilo pode se prorrogar a vida inteira, não pode? Pode. Eu vou até completar. Quando destrava essa parte emocional, destrava ali o físico, né? Uma criança que foi espancada, ou um adolescente que foi espancado pelos pais, ou por um vizinho, ou por um grupo de amigos fazendo bullying, e que se machucou terrivelmente. Se ele não conseguiu superar isso, fazer um tratamento sobre isso, ele pode desenvolver na vida adulta sérios problemas na região. Ele já nem lembra mais por quê. Ah, tá. Ele pode ter problemas de coluna, problemas no quadril, problemas na perna, na cabeça, problemas na cabeça sérios, entendeu? Porque entendi. E eu queria fazer uma pergunta. Você acha que existe algum horário que favorece a prática a meditação, né? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem demais, né? Inclusive no curso, as pessoas falam demais. Tem o melhor horário para meditar? Olha, tem.